quero operar meu nariz e quero ficar com o nariz natural, o mais natural possível. Você já deve ter ouvido alguém que falou essa frase, ou talvez você também já falou essa frase. E por que todo mundo fala isso? O que é o nariz natural? Eu sou Ana Cláudia Rocha, sou cirurgiã plástica e hoje a gente vai falar sobre nariz natural. É possível? Vamos lá? Quando a gente fala de rinoplastia, é muito comum que o paciente tenha um medo do nariz ficar nariz de plástica, né? E aí, por conta disso, eu recebo pacientes aqui no meu consultório que sentam aqui e falam para mim: doutor, eu quero operar meu nariz. Me incomoda isso, aquilo, a giba, o dorso, a ponta, mas eu quero um nariz natural. Eu quero o mais natural possível. E aí, durante muito tempo, e nesse sentido, né, a gente traça um cenário para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de nariz. Mas o que a gente vê é que depois de fazer a simulação, quando a gente apresenta um nariz natural para o paciente, nem sempre é isso que o paciente quer. A simulação é muito boa nesse sentido, eu acho que a simulação é a ferramenta de comunicação que a gente tem para o paciente, por isso que eu gosto muito da simulação. Eu não acho que a simulação é ruim, não acho que a simulação cria expectativa, muito pelo contrário, a simulação é uma ferramenta que a gente consegue conversar com o paciente e mostrar para ele se é aquilo realmente que ele quer. E muitas das vezes depois da simulação o paciente, não, eu não gostaria assim, eu quero mais, e você vai deixando o nariz um pouco mais arrebitado, a ponta um pouco mais fina, e aí ela fala, não, é exatamente isso que eu quero. Então, na verdade, a grande maioria dos pacientes não querem nariz natural. Até porque o nariz natural é o nariz que a gente já tem, né? O que os pacientes querem é um nariz que não pareça que o paciente fez plástica. E, direcionando isso para o nariz natural, tá? Então, hoje em dia, o que eu pergunto para o paciente é assim, você quer um nariz natural ou você não quer um nariz de plástica? E aí ele fala, porque eu não quero um nariz de plástica. Mas por que isso? Antigamente, há muito tempo atrás, década de 80 até a década de 90, né? A gente tinha que os resultados de rinoplastia eram resultados realmente muito artificiais. Eram narizes que você olhava para a paciente e você conseguia identificar que aquela paciente fez o nariz, que aquela paciente realizou uma rinoplastia. Era muito óbvio que o paciente tinha operado, né? Com a melhora das técnicas, né, com o aprimoramento das técnicas, a gente começou a mudar esse cenário, né? As técnicas ficaram com resultados mais estáveis, você já não tinha um nariz que se modificava tanto assim, de um pós-operatório de 1 ano para um pós-operatório de 10 anos. E aí, a técnica estruturada nesse sentido foi fundamental para que a gente tivesse resultados melhores e por isso o número de rinoplastia também aumentou muito, o paciente ficou muito mais confiante em que aquele nariz ia ficar bonito sem parecer nariz de plástico. Então, na verdade, hoje em dia, quando o paciente fala assim para mim, eu não quero ficar com o nariz muito artificial, eu quero um nariz natural, eu sempre pergunto para ele, você quer um nariz natural ou você, na verdade, não quer um nariz que pareça plástica? Não quer. Outra questão também, o paciente acha que a gente empinando um pouquinho o nariz, ele vai ficar com o nariz de porquinho. De frente, a gente vai modificar muito. E isso não acontece. E a maneira da gente mostrar isso para o paciente aqui é através da simulação, tá? Então, isso acontecia mesmo, o paciente, parece que a gente tirou o nariz de uma pessoa e colocou na outra. Hoje em dia isso não acontece. Então, hoje em dia é possível a gente fazer uma rinoplastia que realmente mude bastante o nariz do paciente, caso o paciente deseje, que deixe uma ponta mais fina, um dorso um pouco mais esculpido, sem que esteja claro e muito notável que esse paciente foi submetido a uma cirurgia plástica. E eu acho que esse é o ponto de equilíbrio. Realmente, se a gente tem um nariz de uma forma e a gente muda de uma maneira que as pessoas consigam ver que aquilo é uma plástica, esse, no meu ver, não é o resultado ideal. A menos que o paciente goste e queira isso, né? Dentro do possível, dentro do que não tire a função do paciente, a gente pode até fazer. Mas o que eu vejo é que a maioria dos pacientes que querem o natural, na verdade, querem narizes sem estigmas, sem percepção do outro que esse nariz foi submetido à cirurgia plástica. Me conta aqui nos comentários se esse é o seu caso, qual é o seu medo da rinoplastia, e aí eu vou ter o maior prazer de comentar também.